Olá, meninos do quinto ano, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção de história que eu passei para vocês lá na agenda, tá? Na página 32, em diante eu vou fazer a correção. Vocês acompanhem aí na apostila de vocês, tá? Na página 32 tem um texto que fala sobre obesidade, ok? Porque está relacionado um pouco com o período neolítico, né? Nós estudamos o período paleolítico e falamos do período neolítico também, que é o período também conhecido como o período do sedentarismo, ok? Lembra lá? Daí a página 33 começa com a pergunta: considerando a notícia e o seu título, o que significa ser sedentário, né, no que se diz a respeito à saúde? São perguntas pessoais e com o texto que vocês leram, vocês conseguiriam responder essa pergunta. Mas o que significa ser sedentário? Né? É quase a mesma coisa lá do período neolítico, né, que aquelas pessoas, aqueles grupos de pessoas não iam atrás de seu alimento, né? Ali mesmo perto eles faziam cercado, colocavam seus animais, plantavam. Então houve um sedentarismo da parte deles, né? Eles não saíam mais para caçar. Então o sedentarismo são, no contexto científico, né, significa não praticar atividade física, ou seja, não fazer nenhum tipo de esporte. Uma pessoa ser sedentária é aquela pessoa que não faz nenhum tipo de esporte, ok? Porque é necessário que a gente precisa fazer alguma atividade física para a gente poder manter a nossa saúde em dia, né? Questão 2. Ser sedentário atualmente é algo bom ou ruim? Né? Hoje, ser sedentário é considerado algo ruim, ok? Porque isso pode trazer várias doenças, complicações para nós seres humanos, tá bom? 3. O que pode ocorrer com a saúde de uma pessoa se ela for sedentária, segundo a notícia? Né? De acordo com a notícia, algumas consequências do sedentarismo para a saúde de uma pessoa podem ser as seguintes, né? Pode acontecer um infarto, um AVC, o excesso de peso, pressão alta e alguns tipos de câncer. Questão 4. Que tipo de atividade física está mostrada na figura? Cite 3 outros tipos de atividade física que as crianças podem fazer para ter uma vida saudável. Então, a da figura é a natação. E o que você pode fazer na escola? Na escola nós temos balé, nós temos judô, karatê, né? Nós temos educação física, que vocês fazem uma atividade lá com o professor. Então, essas vocês colocaram, tá certo, ok? Agora, essa daqui não precisar de vocês fazerem, porque vocês já fizeram uma atividade parecida com essa no caderno, tá? Então, lá na página 36, atividades. Questão número 1. Por que os grupos humanos do período paleolítico ficaram conhecidos como caçadores e coletores? Né? Porque aqueles grupos humanos caçavam e coletavam alimentos para sua alimentação. Questão 2. O fato de os caçadores e coletores terem pouco controle sobre o meio ambiente era positivo ou negativo? Né? Eles querem saber se isso era bom ou era ruim, o fato deles ter controle do ambiente. Né? Era algo negativo, já que aqueles grupos viviam uma situação de grande dependência em relação às mudanças da natureza, ok? Porque o que acontecia? Eles iam para uma região, ali eles se alimentavam, comiam de todo aquele recurso, acabou, aí eles iam para outra. Eles dependiam da natureza para repor aqueles recursos que eles haviam consumidos, ok? Questão 3. Por que o surgimento da agricultura colaborou para o sedentarismo no Neolítico? Né? Porque depois que passaram a cultivar os próprios alimentos, os grupos humanos não precisavam se deslocar constantemente em busca de novos recursos. Ou seja, eles não precisavam de andar bastante, de sair de um ponto para ir para outro atrás de alimento, né? Aí aqui, questão 4. Escolha uma das imagens inseridas ao longo dessa unidade, de preferência, fotografias que façam aparecer acompanhando do conteúdo. Essa questão 4, depois eu vou dar uma olhadinha com vocês, tá bom? A questão 5. Depois de escolher a imagem, você pesquisará em livros e na internet informações novas e detalhadas sobre ela. Por exemplo, caso você tenha escolhido a fotografia de Sheck Brae, a aldeia neolítica, você deverá pesquisar informações
como as seguintes. Então, vocês vão escolher a imagem que vocês achou interessante na unidade e vão falar sobre ela, vão pesquisar sobre essa imagem, tá bom? Questão 6. Depois, com base nas informações coletadas, escreva um texto sobre a imagem escolhida para esclarecer aos leitores, aos debates, os detalhes sobre a importância da fonte histórica material. Então, pessoal, essa daqui eu vou... Depois a gente vai fazer pessoalmente, depois que a gente voltar, tá? Não se preocupe, porque eu quero debater com vocês a respeito desse contexto, desse período neolítico, tá? Daí o desafio, a resposta é a letra C, porque ele pergunta sobre a ocupação dos espaços e organização social do período neolítico, assinala a alternativa correta. O período neolítico caracteriza-se pela organização da vida em aldeias, pois uma vez que abrigava uma grande população e atividades cada vez mais complexas, elas se tornavam cidades. Letra C. Okay? E lembrando, pessoal, esse daí é só para finalizar, para fechar a unidade 1 e 2 do primeiro bimestre, né? E ficou. Para entender os acontecimentos de muito tempos atrás, os historiadores utilizam as fontes históricas, né? Que são vestígios deixados pelos nossos antepassados, que podem ser registrados materiais como monumentos ou relatos orais, como histórias passadas de geração em geração. Apesar de a escrita ser muito importante e nos auxiliar muito na compreensão do passado, muitos povos não a utilizam. Assim, a memória desses povos e suas tradições são transmitidas por meio de suas histórias e lendas, que podem ser consideradas fontes históricas orais. O primeiro período da pré-história foi o Paleolítico. Nesse período, os grupos humanos eram nômades, ou seja, não tinham moradias fixas e seus utensílios eram feitos com pedras lascadas. Já no período neolítico, com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, os seres humanos tornaram-se sedentários, surgindo assim as primeiras aldeias. Foi também nesse momento que foi desenvolvida a técnica de produção da cerâmica, com a fabricação de potes e jarros para o transporte de água e para o armazenamento da produção agrícola. No último período da pré-histórica, os indivíduos passaram a fazer uso de metais e as aldeias já existentes deram origem às primeiras cidades. Com isso, as trocas e comércios cresceram bastante. Com isso, as trocas e comércios cresceram bastante, ok? Então, meninos, é isso a correção, tá? Se você tiver dúvida em relação ao período paleolítico, neolítico, pois vocês mandam na agenda que eu faço um vídeo para explicar ou para sanar a dúvida, tá? Por hoje é só isso, até o próximo vídeo. Tchau!